mais um compilado de 2 vídeos do canal. Mas, gente, gostaria de pedir que, se vocês se sentirem confortáveis, mandem relatos com o e-mail que está no comentário fixado. Bom, era só isso. Espero que gostem. Meu nome é Pedro, e o que vou contar aconteceu em 1984, quando eu tinha 22 anos. Na época, eu morava em Rio das Pedras, uma pequena comunidade no interior de São Paulo, cercada por matas densas. A cidade era conhecida por suas histórias sobre criaturas sobrenaturais, mas ninguém realmente acreditava nelas. Até aquela noite. Era uma sexta-feira. Eu tinha saído para beber com alguns amigos no centro da cidade, e lá pelas 11 horas, decidi ir para casa. O caminho era conhecido, um atalho que passava pela mata, e apesar de ser uma estrada deserta à noite, eu não via problema em cruzá-la. Caminhei por alguns minutos, ouvindo o barulho do vento nas árvores, até que algo mudou. O ar parecia mais pesado, o silêncio absoluto, e foi aí que ouvi o primeiro rosnado. Olhei para frente e vi 2 luzes amareladas me encarando no meio da escuridão. Não eram faróis, eram olhos. Foi aí que o vi. Uma criatura gigantesca, com o corpo coberto de pelos e dentes afiados, saindo da sombra das árvores. Era um lobisomem. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, meu corpo se recusando a reagir, até que o medo tomou conta e eu saí correndo com todas as minhas forças. Os sons dos passos pesados da criatura ecoavam atrás de mim. Eu estava sozinho naquela estrada, correndo por minha vida. Quando achei que não aguentaria mais, avistei a casa do Sr. Marcos, um senhor que morava na beira da estrada, e comecei a correr na direção dela com tudo o que tinha. O lobisomem estava cada vez mais perto, a cerca de uns 4 ou 7 metros de distância, mas eu não conseguia medir direito. Eu gritava por socorro e, graças a Deus, o Sr. Marcos estava acordado, sentado na varanda. Quando ele me viu correndo e percebeu a criatura atrás de mim, ele rapidamente pegou sua espingarda, que sempre deixava por perto, e atirou. O tiro não acertou o lobisomem, mas fez a besta recuar o suficiente para que eu conseguisse chegar à varanda. Sr. Marcos me puxou para dentro e trancamos a porta às pressas. Ele, sempre preparado, pegou um facão e me entregou. "Fica com isso", disse ele, enquanto nós 2 nos mantínhamos atentos, ouvindo os sons lá fora. O lobisomem não desistiu fácil. Ele começou a bater nas janelas e nas portas, rosnando furiosamente, tentando encontrar uma forma de entrar. A sorte é que as portas e janelas da casa do Sr. Marcos eram feitas de madeira grossa e reforçadas, e resistiram aos ataques. Ficamos ali, encurralados com o lobisomem do lado de fora, tentando invadir a casa. O tempo passava lentamente e os rosnados da criatura não cessavam. O som das garras, arranhando a madeira e o vidro, aumentava a cada segundo. Nós 2 estávamos tensos, sem saber por quanto tempo as portas aguentariam, mas, por sorte, elas eram robustas o suficiente para mantê-lo afastado. Horas se passaram, e a criatura parecia incansável. Eu já estava desesperado, me perguntando se aquele pesadelo algum dia teria fim, quando, finalmente, os primeiros raios de sol começaram a surgir. Foi só quando o sol despontou no horizonte que o lobisomem começou a recuar, lentamente, até desaparecer na floresta, como se a luz fosse a única coisa capaz de afastá-lo. Sr. Marcos e eu ficamos parados por mais alguns minutos, sem acreditar no que havia acontecido. Nunca esquecerei aquela noite. As histórias que eu antes achava serem apenas lendas eram bem reais, e naquela madrugada de 1984, eu fui uma das vítimas. Desde então, nunca mais andei sozinho por aqueles caminhos,
E o medo de que aquela criatura pudesse voltar nunca me deixou. É Samuel, e essa história aconteceu em 2004, quando eu tinha 19 anos. Naquela época, eu morava com minha família em uma cidadezinha bem pequena, onde quase todo mundo se conhecia. E as histórias de assombrações faziam parte das conversas ao redor das fogueiras. Como muitos jovens do interior, eu e meu primo Marcos adorávamos explorar as matas e rios da região. Era algo quase que sagrado nas nossas férias. Sair logo depois do almoço, descer até o rio e pescar até o anoitecer. Aquele canto isolado, em meio ao silêncio da mata, sempre nos atraiu. E mesmo que já tivéssemos ouvido alguns relatos estranhos, nunca imaginávamos que algo nos faria duvidar de nossa própria coragem. Numa tarde de julho, com o sol já começando a se pôr, decidimos que iríamos um pouco mais longe que o habitual, subindo a margem do rio até uma parte mais escondida e rodeada por árvores densas. Quando chegamos, o ar estava mais frio e a única coisa que se ouvia era o som da água correndo. Depois de uma hora sem muito sucesso nas pescarias, começamos a ouvir um som diferente. Algo que lembrava passos pesados na margem oposta do rio, como se alguém muito grande estivesse andando por ali. Nos entreolhamos, sem entender direito, mas fingimos que não era nada demais, tentando ignorar. Até que o som ficou mais próximo, e o clima em volta ficou pesado. Os pássaros silenciaram, e o vento parecia ter parado de vez. Foi quando vimos, entre as árvores, 2 pontos de luz vermelha que pareciam nos observar. Eu e Marcos congelamos. Aquilo não parecia refletir a luz da lua ou de alguma lanterna. Eram olhos, e estavam fixos na gente, brilhando no meio da mata. Com o coração disparado, cochichei para o Marcos que era melhor irmos embora. Mas antes mesmo de darmos um passo, ouvimos um rosnado profundo, um som que reverberava pelo rio, como se fosse algo vindo direto do inferno. E então, saindo das sombras, vimos uma criatura gigantesca, com pelo escuro, pernas deformadas que pareciam dobrar ao contrário, e um rosto deformado entre homem e lobo. Não tínhamos mais dúvida, era um lobisomem. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal, isso realmente me ajuda e muito. E começamos a correr pelo mato. A única coisa que conseguíamos ouvir era o som das folhas e galhos se quebrando atrás da gente enquanto aquela coisa avançava. Chegamos a um ponto mais raso do rio e atravessamos para o outro lado, na esperança de que o bicho não nos seguisse pela água. Sentíamos as respirações pesadas e mesmo assim, não ousávamos olhar para trás. Quando finalmente pisamos do outro lado, conseguimos ver que ele estava parado na margem oposta, nos observando com seus olhos flamejantes. Ele rosnava claramente furioso por termos escapado. Corremos o máximo que conseguimos até finalmente chegarmos na estrada que levava à cidade. O cansaço era imenso, mas não diminuímos o ritmo até estarmos seguros. Aquela noite foi aterrorizante, e desde então, nunca mais me arrisquei a pescar naquele rio ao anoitecer. Por mais que anos tenham passado, até hoje ainda lembro do brilho vermelho daqueles olhos e do som de seus rosnados, como se estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. Se gostou do vídeo, por favor deixe o like e comente, ok? Achou se possível compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, pois isso me ajuda muito e lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.